do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio É agradar seu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar seu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Boa noite, galera jovem de José Bonifácio. Que alegria poder estar com vocês neste encontro que acontece todos os sábados. E eu gostaria, para nós iniciarmos este encontro, eu gostaria que você meditasse comigo no texto que diz, Provérbios capítulo 3, verso 5. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos ao nosso redor e para a nossa história e vemos Deus em cada fase da nossa história, nós estamos permitindo que esse próprio Deus endireite as nossas veredas e os nossos caminhos. Aleluia, aleluia. E para bater um papo com a gente aqui a respeito de veredas, de caminhos, de histórias, nessa noite eu convidei alguns amigos especiais e eu gostaria então, se você ainda não mandou esse link para o seu amigo, para a sua amiga, faça isso agora, que eu vou convidar os amigos aqui para juntos nós ouvirmos algumas histórias que talvez você nunca ouviu. Histórias reais, histórias de transformação, histórias de renovo, de cura, histórias de Deus. E para compor aqui esse lugarzinho aqui especial, eu vou convidar a Audrey, que está aqui do meu lado esquerdo, e também o De Leon. De Leon não, é o Anderson. Anderson, vem você primeiro, filhão. Salva de palmas aí, pessoal. Salva de palmas. Oh, lindo, lindo, lindo. Lindo, deu a volta olímpica. Ele deu a volta olímpica lá perto da Guaianazes, está voltando. Graças a Deus ele chegou. E aí, mano, tudo em ordem? Tá bem acomodado ou não?
Que bom, queria dar aqui o microfone pro meu amigo. Uma honra poder estar aqui com vocês, nesse encontro de jovens. E o tema de hoje é: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, né, Anderson? Conta pra gente aí, falando de caminhos, de veredas, de histórias, conta pra gente como que é a sua história com Deus, como é que foi que você encontrou esse Jesus, esse Senhor da tua história. Você podia falar aí em poucas palavras pra gente como foi? Poucas palavras vai ser difícil. Vou tentar. Eu não nasci num berço evangélico. Eu era de outra denominação, era católico. E na igreja católica eu tinha um movimento carismático. E foi lá que eu tive as primeiras experiências com Deus, as primeiras experiências com o Espírito Santo. E durante essa trajetória, eu acabei tendo alguns problemas com a igreja católica. Aí eu saí da igreja católica. E fiquei um tempo afastado. Aí eu entrei, conheci uma denominação evangélica e comecei a participar dessa denominação evangélica. Mas é aquela coisa, quando você presta atenção nos homens, as coisas não andam. E foi o que aconteceu. Eu prestei atenção em homens e não deu certo. Até então que eu, através da Cristiane, uma amiga nossa em comum, que me disse que tinha uma igreja diferente, uma igreja que era família, uma igreja que se importava com as pessoas, que era lá no Carrão. Chamava Comunidade da Graça. Até então eu achava que era a mesma da Internacional da Graça. E aí eu fui com ela numa reunião de jovens e depois veio aquela coisa, ela disse, tem um sistema nessa igreja que eles chamam de células, G100, que são pequenos grupos. E foi uma novidade para mim, porque também era uma outra perspectiva do Evangelho. E aí eu comecei a frequentar esse G100, na época era o G100, estava a Margarida, estava o Alexandre. E nessa de começar a frequentar o G100, um dia o Alexandre me convidou para frequentar, para ir num G100 na casa de um amigo dele, chamado Cleito e Rita. Aí eu fui para a casa deles, me receberam bem. Cuidaram bem de você? Cuidaram bem, me deram comida. Por isso você tá mais gordinho, né, meu? Não, isso foi depois. E aí eu achei muito bom, achei interessante, que eu percebi que era uma igreja que realmente se importava com as pessoas. Então eu cheguei numa casa de pessoas que eu não conhecia, era um casal que tinha um filho apenas. O filho era chato, por sinal. Deu uma melhoradinha, vai. 90%. 90%. E aí eu fui muito bem recebido, tanto pelo casal, que eram os donos da casa, os outros também, tinha Fábio, tinha Nena, tinha Rogério, Elaine. Então foram pessoas assim, que naquele momento eu estava precisando disso. E aí eu comecei a frequentar, participar do G100, de quinta-feira, acredito que era de quinta-feira, na casa deles. E de sábado a gente frequentava o G100 dos jovens e domingo nosso. E durante todo esse tempo também, eu, por questões pessoais, que não vem o caso de dizer agora, eu saí da igreja, saí do meio evangélico, fiquei 7 anos afastado. E um dia eu encontrei esse amigo chamado Cleiton, que me convidou, disse que estava vindo para José Bonifácio e estava fundando uma igreja, que era a mesma igreja que eu já participava. Mas é aquela coisa, infelizmente, quando você está no mundo, você prefere que as coisas do mundo te preencham mais do que as coisas de Deus. E eu continuei negando, falando que eu ia, até que em 2017 eu não vim para cá, para a Comunidade da Graça. Eu fui para uma igreja lá na Barra Funda, o culto era de manhã, mas depois de frequentar tudo, eu cheguei para a minha líder e falei, eu não tenho condições, porque tudo
que participavam da igreja, era durante a semana e era lá na Barra Funda. Para mim não dava para É isso que eu ia te falar. Você saía daqui de José Bonifácio daqui de José para Bonifácio ir para Barra Funda. todo Viu, domingo irmãos? de manhã. Ele gosta de fazer voltas. É. Ele saiu dali, fez uma volta olímpica lá em Guaianazes, voltou e agora estava indo lá para Barra Funda, hein, De Leon? É. Que coisa, hein, cara? Aí eu cheguei para minha líder e falei, olha, eu gostaria muito de participar do Homens de Honra aqui, participar das vigílias, mas para mim é impossível eu participar, porque é muito longe, aqui termina à tarde, e até eu chegar na minha casa era 1, às vezes até 2 horas da manhã, e graças a Deus eu saí da bênção. Ela falou, não, melhor para você, você pode ir tranquilo. Falei com o pastor falou, pode ir. E aí a princípio eu não vim. Eu vim numa atividade que teve aqui, chamado dos casais que se fizeram o casamento, até a senhora Rita entrou de noiva, né? Achei muito bonito isso. E aí, numa quinta-feira, o Alexandre, que é meu amigo, sou padrinho de casamento dele, conheço há mais de alguns anos, ele falou que tinha uma reunião de quinta-feira aqui. Aí, quem o líder era o Paulo e a Cristiane. E aí eu vim participar dessa reunião, e quando eu participei, as mesmas reações que eu tive lá em 2000 e pouco, eu tive aqui, que eu fui muito bem recebido mais uma vez. Eram pessoas que eu não conhecia, eu só conhecia o Alexandre e a Tati. E eles me receberam muito bem. E hoje eu estou aqui. Que joia, que joia. Quanto tempo você está na comunidade como um todo? Então, sem contar o espaço que você ficou fora? Sem contar o espaço, o tempo, eu estou há 20 anos na Comunidade da Graça. 20 anos, cara. Que legal, Então, hein? em 2000 eu estava naquela outra denominação. E aí, final de 2000, começo de 2001, eu fui para a Comunidade da Graça sede, lá no Carrão. E agora estou aqui. Legal. Conta pra gente o que a Comunidade da Graça significa para você. Eu acho que não é simplesmente, como diz a missão dela, que é uma igreja família, mas ela tem o diferencial, que é isso que eu falei. O se importar com as pessoas, esse é o diferencial da Comunidade da Graça. Porque aqui, nós estamos aqui, e tanto o pastor como a pastora não se importam como eu posso dizer, por bens materiais, por coisas materiais que a pessoa tem. O pastor e a pastora se importam com pessoas. Então, e não é só o pastor e a pastora, são as outras pessoas da comunidade. Então, se você não... Eu até brinco com o pessoal, eu falo, se você não vem num domingo, você pode ter certeza que seu pastor e a sua pastora vai te ligar. Porque eu falo que eles sabem, por mais que você esteja aqui na frente e a pastora esteja sentada ali na frente, ela sabe quem veio, ela sabe quem não veio, e a mensagem vai chegar. Isso já aconteceu comigo. Eu estando viajando, eu não avisei meu pastor, e eu falei para meus amigos, meu pastor vai me ligar. E ele ligou, perguntou onde que eu estava. Então Ufa, ainda bem que ele ligou, hein? Pensei que ele ia ligar, que né? sufoco, hein? Mas... Até deu uma suadora no pastor agora. Mas o bom é isso que eu falei, o diferencial da comunidade é isso, que não é uma igreja simplesmente por ser igreja, ela não tem a placa de igreja, ela é uma família. E de uns tempos para cá, a visão que nós temos é de pertencimento. Então, você pertencer a essa família, e não simplesmente você frequentar. Que é isso que o pastor fala. Você frequenta shopping, você frequenta a casa de parente. E aqui não, você não frequenta a igreja, você pertence à igreja. Então, a gente se sente família, a gente sabe que esse cantinho aqui é nosso. A gente se preocupa hoje, aquilo que você faz, que a pastora faz, é o que a gente faz também. A gente se preocupa com as pessoas. Se a pessoa não vem, a gente liga, a gente pergunta. Então, assim, família é aquele de você olhar para a pessoa e você vê que a pessoa não está bem, você vai lá, você ora. Isso é um DNA da gente, né? É. E o interessante é o seguinte, Anderson. Na verdade, a gente não faz esse trabalho que é desenvolvido na comunidade da graça, não é algo que a gente faz de forma forçada, né? Uhum. É um lance de família, de relacionamento, de amizade, né? E Anderson, conta pra gente, você lembra de um momento assim especial que você falou assim, cara, esse é um momento ímpar, foi um momento ímpar na minha vida.
de um tempo para cá, uma palavra, uma promessa, Uma um coisa culto, que eu não um lembro, momento veio agora na minha especial. memória, uma coisa especial foi o ano passado, o culto de Réveillon que nós tivemos aqui, que soltamos os balões. E foi uma coisa profética, uma coisa simbólica, mas aquilo me chamou muita atenção. Que até então, em 2019, a gente não sabia o que ia acontecer em 2020. Nós desejamos coisas melhores para 2020. E a gente sabe que os nossos planos não são os planos de Deus. Mas mesmo assim, aquela ação profética mostrou isso para mim, mostrou que, independente das dificuldades, a gente tem que crer nesse Deus. Fora os impactos, cada impacto, a gente brinca que o impacto, você fazendo impacto mais uma vez, de uns tempos para cá eu participei do teatro, fiquei lá na plaquinha do tempo, que também é assim, o fato de você ficar na plaquinha, você fala, só vai levantar a plaquinha para dizer o tempo para o pregador. Não, você está vivendo aquilo novamente, você está participando das palestras novamente, e se olhar nos olhos das pessoas que estão fazendo, você fala, nossa, eu estive ali, eu passei por tudo isso. Todas as palestras que eu escutei, eu estou escutando de novo. E no teatro é a mesma coisa. Eu estou fazendo agora é o contrário. Não só estou participando, não só assistir, como eu estou participando. Eu estou, através da minha vida, que é isso que a gente sempre falou no teatro. Através da minha vida, nós queremos que as pessoas enxergam Cristo em nós. E foi isso que eu achei interessante. Então, aquela ação de 2019, de soltar os balões, mostrou para mim isso, que diante das dificuldades, a gente não sabia o que ia acontecer em 2020. Mas e eu creio nisso, que nós desejamos o melhor para nós. Amém. Anderson, para quem não conhece o Anderson, eu esqueci de te apresentar, Anderson. Prazer, Anderson. Anderson. O Anderson lidera jovens aqui com a gente, aqui em José Bonifácio. Já há quanto tempo, o Anderson? O jovem Anderson. Obrigado pelo jovem. Estou chegando 4.5 segunda-feira. Quero presente, gente. 4.5 segunda-feira, hein, pessoal? Segunda-feira. Depois manda o endereço, WhatsApp, para a gente mandar o presente. Tal. Eu estou com jovens desde 2016. Não, 2017. 2017, 3 anos, né? Liderando Isso. jovens. Parece que eu estou muito tempo, mas eu não estou, não. Legal, legal. Uma alegria para a gente ter você liderando jovens aqui, frutificando para Deus, sendo esse homem que você é. Hoje você falando aí, estive em tal lugar, vocês não sabem, gente. Esse cara aqui é um estudioso da palavra de Deus, é um teólogo, nem entendeu? Tanto, mestre. É um teólogo, entende? Então hoje o cara já está, Leão, já está mandando palavra para cá, palavra para lá. Daqui a pouco você vai ver ele explodir na mídia aí, viu? Aguardem. Gente, para continuar essa conversa de reconhece o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, eu vou passar aqui para a Audrey. Ela que está no segundo andar, eu vou abaixar ela aqui para o primeiro andar. Segura, ó. Vem para o primeiro andar. Aê! Agora sim está no primeiro andar. Põe o pezinho no chão. Não consigo. Consegue sim, consegue. Aí, ó. Pronto. Pronto. Audrey, conta aqui pra gente como você conheceu a Comunidade da Graça. Então, foi assim. A minha mãe trabalha, né, com o Zé Roberto. E o Zé Roberto é de São Mateus, né? E a gente saiu. Vocês, né? Que eu não tava lá. É de São Mateus, são filiais de São Mateus. Sim. E aí ele falou, vai abrir uma comunidade, né, em José Bonifácio. E vocês vão lá, né? E eu tinha 9 anos na época. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí, beleza. Aí a minha mãe veio no primeiro culto sozinha. E aí... beleza, né? Veio tudo. Aí minha mãe falou, tá bom, mas a gente já tava indo em outra igreja, né? Então ela falou, não vou deixar outra igreja. E aí o pastor, né, no caso, ligou pra minha mãe, falou com ela tudo. E aí ela falou, não, vamos começar aí na comunidade. E aí foi assim, através do Zé Roberto, que era de São Mateus, que convidou minha mãe pra ir. Minha mãe veio no primeiro culto da igreja. Que legal. E aí é isso. Que legal. E a sua experiência pessoal com Deus foi quando e como? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu cheguei aqui, eu tinha 9 anos, né? E foi, tipo, quando começou o meu start, né? Na minha vida espiritual e tudo. E aí, assim, até os meus 12 anos, 11, 12 anos, eu não sabia muito o que eram essas coisas. Eu vinha obrigada, né? Fazer o quê? Aí eu ficava, ai, meu Deus, tá bom, mãe.
Aí, com 12 anos, eu falei, não, vou passar pelo Impacto. Aí eu passei pelo Impacto e me batizei. Impacto Vida Vitoriosa, viu, gente? Isso aí. Nós fazemos 2 impactos Vida Vitoriosa por ano. Esse ano, talvez a gente não consiga fazer, né, Anderson? Mas no ano que vem, Online. se prepare que nós teremos Impacto Vida Vitoriosa. 3, o retorno. Vai. Então, aí eu participei, né, passei pelo Impacto. E aí foi quando começou, né, a transformação na minha vida. Não foi do dia pra noite, obviamente. Foi algo gradativamente. E aí, quando eu completei 15 anos, eu falei, não, eu preciso tomar um posicionamento na minha vida. Porque eu vinha tudo, eu gostava, tava começando a pegar. Mas aí eu falei, não, eu preciso virar uma chave, né? Porque, claro, vai gradativamente, mas eu precisava virar uma chave. E aí, com 15 anos, eu falei, não, momento agora, vamos respirar fundo e vamos lá. E aí foi quando eu decidi viver para Cristo e falei, não, vamos fazer as coisas direito, não vamos ficar inventando coisa. Aí foi assim. Que legal. Conta pra gente, assim, uma palavra de Deus que marcou seu coração, ou um momento especial que você nunca mais esqueceu. Toda vez que você está ali no teu quarto, ou toda vez que você está em oração com o Senhor, você lembra daquele momento e aquilo mexe com você. A palavra, né, que mexeu comigo, que mexe até hoje, é a de Josué 1:9, que fala, né, pra gente ser forte e corajoso, pra gente não ter medo, que Deus está com a gente. E isso é muito forte, né? Porque às vezes acontece alguma coisa e aí você fica com medo. E aí você fica, não, mas eu não preciso ter medo. Deus falou pra mim, ser forte e corajoso. Eu preciso ser forte e corajoso. Isso é uma palavra que mexe muito comigo. Então, quando eu paro, penso, eu fico, não, tem que ser forte e corajoso, porque Deus está comigo. E eu acho que um momento muito especial pra mim, nós teve muitos momentos, mas eu acho que o mais especial foi no último encontrão que a gente teve em Sumaré, que, assim, uma hora lá da oração, Deus falou muito forte comigo, e aí, tipo, ele me deu uma visão, sabe, tipo, do meu propósito. E aí eu fiquei, meu Deus! E aí, tipo, foi muito bom. Para de rir! E aí, acho que foi isso. Foi um dos, tem vários, mas um dos. E o que a comunidade, hoje a Audrey lidera também uma célula aqui de meninas, aqui na Comunidade da Graça em José Bonifácio. E eu queria que você falasse assim, o que a Comunidade da Graça significa para você hoje? Então, vai parecer clichê? Vai. Mas, pra mim, a Comunidade da Graça significa muito família. Eu vejo mais vocês do que minha própria família mesmo. Porque, sei lá, eu me sinto muito parte. É literalmente uma família. Eu me sinto parte, tipo, eu saber que mesmo se eu errar, vocês vão olhar pra minha cara, vão puxar minha orelha, vão brigar comigo, mas eu sei que vocês estão fazendo isso por amor, entendeu? Que vocês não vão me abandonar. Aí é como se fosse uma família mesmo, sabe? Não tem outra coisa pra dizer. Legal. E liderar uma célula para você é o quê? É complicado. Não, liderar uma célula é bem desafiador. Né? Você tem que ter muito Deus na sua vida. É algo gostoso. Você lidar com pessoas, né? É algo muito gostoso. Eu adoro fazer isso, mas você tem que ter consciência, né? Você tem que entender as pessoas, tem que ter conhecimento, ter muita paciência com as pessoas. E acho que é isso. É um amor que brota de dentro Sim. para fora, né? Sim. Quando a gente fala liderar, né, Anderson, dá a impressão que a gente pensa assim, bom, eu estou preparado para liderar agora, então, e eu vou liderar porque eu estou preparado. Afinal de contas, chegou minha hora, chegou meu dia, chegou meu momento, eu estou, né? Eu estou super preparado, já tenho todas as respostas da Bíblia, já tenho todas as direções de Deus, eu vou. Na verdade, não é bem assim que acontece. Não, nada não é? disso. Nada disso. Acontece que a gente recebe o desafio e, em obediência ao desafio, né, pautado pela palavra de Deus e pela graça de Deus, a gente assume esse desafio, né? E dia após dia, Deus vai nos fortalecendo, como você bem lembrou em Josué. Deus vai nos fortalecendo, né? Dia a dia o Senhor vai dando estratégia, vai dando sabedoria, vai dando inteligência, vai dando capacitação para que a gente possa deixar esse Cristo que mora em nós transbordar na vida do outro, né?
Eu vi aqui que eu perguntei isso de propósito, né? O que a comunidade da graça significa para vocês, pelo seguinte: hoje em dia a gente tem N placas de igreja, e aí nenhum problema com isso, mas nós temos uma identidade, né? Nós temos uma identidade. E a nossa identidade tem a ver com uma visão, que é uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nosso pastor Carlos Alberto, um beijão aí, nosso pastor amado, né, que foi usado por Deus, ele e a pastora Sueli, para trazer essa mensagem da parte de Deus, e isso tomou o nosso coração e a gente quer. Vamos lá, vamos juntos, nós vamos conseguir, juntos somos mais fortes. Queria agradecer a presença de vocês, Muito queria obrigada. que toda a plateia aplaudisse aí os nossos amigos. Muito bom, muito bom. Eu queria, pode deixar o microfone ali, vou pedir para o contra-regra agora aqui, o meu assistente de palco, limpar o microfone com álcool em gel, por favor. E eu vou convidar, trocar essa água também, esse copinho. Eu vou convidar agora mais 2 amigos muito especiais para fazer parte, que também são líderes de células, de casais, de famílias jovens aqui da igreja, e por isso que eu convidei-os para estar aqui conosco. Nessa noite, eu gostaria de chamar, que rufem os tambores, Neide! Venha, Neide, venha para cá, Neidinha. Neidinha, pode subir aí, Neidinha. Ficou bom agora, né? Baixei aí pro primeiro andar, né? Tava no segundo andar, né? Cuidado, você vai rodar aí, hein? Deleon, vem pra cá, filhão. Uma salva de palmas para o Deleon. Muito bom. Agora que já está tudo higienizado, água trocada. Trocaram água também aí? A equipe tá trocando, né? Eu quero continuar essa conversa muito boa, muito descontraída. Talvez você, ao ouvir esses testemunhos, você está se identificando aí, né? Você está pensando, puxa, eu tenho um chamado. Puxa, eu queria fazer parte de uma igreja família. Eu queria fazer parte de um corpo que se ama, que se serve. Não é de gente perfeita, não é de gente perfeita, viu, pessoal? Não é de gente perfeita, não é. Eu não sou perfeito e ninguém aqui é perfeito. Nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. E assim como uma família natural, né, que erra, pisa na bola, escorrega daqui, né, a gente se acerta e continua indo em frente, né, Neide? Falando em ir em frente, conta para nós como é que foi a sua chegada na comunidade da graça. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu sou de família católica, né? E são poucos convertidos na minha família, pouquíssimos, assim. E só que na minha família, as pessoas elas vão na igreja quando casa um, batiza outro ou morre outro, né? E não vai na igreja, né? E eu, com 26 anos, eu vim para cá, para São Paulo, 96. Vão descobrir a minha idade. Aí eu vim para São Paulo. Não faça cálculos, hein? Não faça cálculos. Não façam cálculo, porque, ó... Aí eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar. Eu trabalhava em um restaurante onde uma amiga minha também trabalhava, uma jovem. E aí ela conheceu a comunidade e ficava lá cantando no restaurante e tal. Aí, como a igreja Comunidade da Graça é uma igreja em célula, ela me convidou, e um outro amigo nosso também, eles me convidaram, e eu fui. Era na sede, né? E eu fui para a igreja. Eu lembro que era uma célula grande, assim, era encontrão mesmo, encontrão de jovens que fazia aos sábados. E aí eu comecei a participar e tal, e fiquei lá, achei legal, e de lá para cá eu permaneci, fiquei, e ali Jesus. eu encontrei Jesus. Jesus transformou seu coração, né, Neide? Eu aceitei Jesus umas 3 vezes. 3 que ela lembra, 3 que ela lembra. E continuo aceitando todos os dias. Até hoje eu estou aceitando Jesus, Até Senhor. hoje, eu disse, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, hoje de novo. Uma vez que ele está me aceitando, né, Neide? Eu estou aceitando, né? Aceitando. Porque é isso mesmo que acontece. A gente acha que a gente aceita Jesus. Na verdade, é Ele que nos aceita, né? É Ele que abre os braços para a gente falar, vem, que eu estou, né, desejoso de entrar na sua vida, transformar seu coração e sua história, tá certo? Neide, fala um pouquinho mais aí, um momento maravilhoso. Como é que você caiu aqui em José Bonifácio? Como é que foi? Então, José Bonifácio, quando eu me converti lá na sede, eu já comecei a
a me envolver com jovens, com célula, e daí a pouco eu comecei a formar amizades, participar da célula e comecei a participar da liderança, né? Fazer parte da liderança lá na Comunidade da Graça. Com uns anos depois, eu fui para São Mateus. Aí acabei me envolvendo também, entrei na supervisão vermelha do meu supervisor Cleiton e Rita. E aí a gente foi crescendo, foi multiplicando. E o pastor Davis, ele tem uma visão assim muito grande de multiplicação, cheio de graça, de ousadia, né? Então, aí ele desafiou o pastor Cleito, que na época era supervisor, para vir para José Bonifácio, junto com algumas pessoas que já eram debaixo da liderança dele, para abrir uma igreja aqui em José Bonifácio, e aí eu vim junto. E estou aqui em José Bonifácio. Graças a Deus pela sua vida, né? Hoje a Neide lidera também uma célula aqui de jovens senhoritas, né? Jovens senhoritas que está conosco aqui. Ô Neide, fala pra gente uma palavra que marcou teu coração, assim, que você fala, toda vez que você ouve essa palavra, aquilo mexe com você, uma palavra que marcou, ou um momento especial que marcou sua vida, sua história, aqui com a gente, nesses 10 anos que nós estamos juntos aqui, só aqui em José Bonifácio, né? Porque na comunidade você está mais de 20 anos já também. Uns 20 anos por aí. Glória a Deus. Na comunidade com Jesus, tá, irmãos? São muitos momentos bons, né? Eu vi o Anderson e a Audrey falando de vida vitoriosa que a gente faz aqui. Esse momento onde nós nos reunimos aqui para fazer o Vida Vitoriosa, todo o investimento que nós damos aqui na vida das pessoas, é muito gratificante e é muito gostoso você ver a transformação na vida das pessoas. E eu falava, Senhor, isso dá um gás na gente, dá é um combustível, você olhar para as pessoas no final do evento e você ver figuramente a pessoa transformada. Isso é algo assim que me deixa assim muito impactada e muito cheia de combustível, sabe? Muito bom. Mas de fogo do céu. Fogo do céu. E eu tenho uma palavra em Isaías 42:6, que é uma palavra que eu gosto de ler sempre ela, porque ela fala de propósito pelo qual o Senhor me chamou, né? Para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cárceres, né? Aleluia. E eu gosto muito dessa palavra. Então, assim, é uma palavra que eu carrego assim para eu não esquecer do propósito que o Senhor tem para a minha vida, pelo qual Ele me chamou, né? Para o reino dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, quando você percebeu, Neide, que você teria que deixar a sua vida velha para viver uma nova vida com Cristo? Quando foi? Que momento que foi isso? Quanto tempo você já estava na igreja? Aí você percebeu, puxa, eu estou vivendo a vida velha ainda, eu tenho que sair dessa vida velha para viver uma vida nova com Jesus. Quando foi isso? Então, pastor, eu sempre, como eu não tive uma vida católica de frequentar, de me envolver, de participar no catolicismo, eu fiz comunhão, crisma, mas eu fiz mais pelo ritual, ou então por uma, tipo, você é católica, você tem que fazer, entendeu? Numa fase da sua vida. Mas quando eu fui para a igreja evangélica, que eu me encontrei ali, eu fui muito receptiva, então não tive muitos bloqueios, porque a doutrina da Igreja Católica, como eu não ia, não fazia muita diferença na minha vida. Por mais que eu tinha feito comunhão, crisma, não tinha sentido. Então, foi muito mais fácil para eu entender esse propósito e deixar as coisas que eu vivia. E eu já fui muito envolvida com as pessoas, com as amizades, célula, comer junto, a comunhão. Isso sim, você começa a se envolver, começa a participar e gostar. Então, foi muito mais fácil. Para mim, eu não tive não foi muito complicado, não. A Neide, para quem não conhece, a Neide é do tipo que ela quando conhece uma pessoa e Deus dá a direção para que ela cuide daquela pessoa, ela é do tipo que carrega no colo, né? Tanto é que o cara que está aqui do meu lado
Foi ela que carregou no colo. Então, assim, ela é do tipo que investe tudo que ela tem, tudo mesmo. Tudo que ela tem para que a alma daquela pessoa seja alcançada. Ela investe oração, né, Neide? Investe dinheiro, investe tempo, investe recurso, investe de todos os lados para que a pessoa seja transformada. Uma honra para nós, viu, Neide, ter você com a gente aqui. Obrigada, pastor. É porque a pessoa, ela vem com uma história, né? E ela tem deficiências em todas as áreas da sua vida. E se o pouco que você tem, que você recebeu, você poder participar é gratificante para ver a transformação de uma vida, não tem preço, né? A gente investe mesmo, investe dinheiro, traz para comer junto em casa, para dormir em casa, faz jantar, vai para a casa da pessoa. E isso é bom, e é bom para a gente mesmo, para nós mesmos, para manter a nossa chama acesa. Isso é bom para nós. Quem acaba sendo beneficiado somos nós. Sim. Né? Sim. O outro recebe, mas a gente recebe muito mais. Sim, a Neide tem esse coração enorme, gente, que não cabe dentro dela. E tudo que ela faz é sempre pensando na outra pessoa. Né? Então, tá aqui a Neidinha com a gente. Queria uma salva de palmas aí para a participação da nossa querida Neide. Vamos passar agora para o meu amigo aqui, dá a volta aqui na frente. Para o meu amigo De Leon, esse nome diferente, né? De Leon, não vou nem perguntar de onde é, porque deve ser alguma coisa importada de outro país. Claro. Talvez lá da Uruguai. do Uruguai, não é nem do Paraguai, é do Uruguai. E eu queria que o De Leon falasse pra gente assim, um pouquinho da sua história, como é que você caiu aqui, como é que você encontrou Jesus e caiu aqui em José Bonifácio, como é que foi? O De Leon, que hoje lidera a célula também aqui, o grupo dele é um grupo de jovens, casais, que também está com ele aqui, por isso que eu trouxe ele para fazer parte desse encontro com a gente. Só um adendo, bem jovens, tá, pessoal? Só para não... Mas, pastor, primeiro, obrigado pelo convite aí. E falar da comunidade, para a gente que vive, isso é fácil, né? Eu conheci a comunidade, eu já morava junto com a minha esposa, né? Mas nós não éramos casados. Um beijo para a esposa do De Leon, Beijo, Kelly. Kelly. Um beijo para você. Kelly. E então nós já morávamos juntos, né? Não éramos casados ainda. E eu bebia e tal. E a gente já estava vivendo um tempo bem difícil, já 1 ano que a gente estava junto e já era bem difícil, já estava um relacionamento bem complicado. E Deus preparou uma vaga de emprego justamente na empresa que a Neidinha trabalhava na época, né? E aí elas começaram a ter um relacionamento. A evangelista Neide encontrou a Kelly. Do Reteté, encontrou a Kelly. Aí ficou bom demais, hein? Aí, menina, o bicho pegava, porque a Neide evangelizava a Kelly e nós íamos, né, na Umbanda na época. E aí, imagina o conflito, né, na cabeça da Kelly, com tudo aquilo que a Neide falava, com o que a gente estava vivendo. E eu me lembro, pastor, que uma noite já estava tudo certo para a gente separar mesmo, já estava dormindo no sofá e ela na cama. E através da televisão e através das sementes que a Neide já tinha plantado no coração da Kelly, porque estava passando aquele Fala Que Eu Te Escuto. Você acredita? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Deus usa. Um abraço aos nossos irmãos da Igreja Universal. Aquela propaganda, né? Mas Deus usa, viu? E aí, através da televisão, eu lembro que falaram, o pastor falava na época ali que Deus tinha mais uma chance, né? Queria dar mais uma chance de recomeço. E aí caiu no meu coração e no coração dela. Aí no outro dia nós conversamos e decidimos ir para a igreja, né? Pensaram em quem? Neidinha. Na Neidinha. Neidinha. E a gente estava até falando sobre isso esses dias, né? E, irmãos, foi algo sobrenatural que a gente combinou de nos encontrarmos no metrô. Aí a Neide acabou atrasando por conta de Conta vários essa história fatores. que você tentou chegar até a igreja e não conseguiu. Foi. E aí nós combinamos um horário, né, de nos encontrarmos no metrô. Aí essa foi foi outro dia. E aí a Neide acabou atrasando por conta de trânsito e tudo mais. E aí eu falei para Kelly, não chegou, vamos para casa, vamos embora. E aí nós pegamos o metrô, voltamos. E a Neide, nessa que a gente entrou no metrô para voltar, a Neide viu a gente lá de cima, né, Neide? E a Neide, meu Deus, o que eu vou fazer? E pegou o celular e falou, a Neide deu um jeito, foi correndo na frente,
Mas não sei o que aconteceu, que ela encontrou a gente lá na outra estação. E aí a gente conversou com ela, já estava tarde para ir para o culto, mas ela insistiu com a gente, não, então vamos. Aí nós decidimos voltar. Aí eu cheguei no culto, pastor, eu lembro como se fosse hoje. A gente chegou, o pastor Davis já estava quase que meio finalizando, né? Mas eu lembro muito bem que Deus falou para mim que eu estava pisando, estava colocando meus pés em lugares que eu sabia que eu não deveria estar. Né? Que no caso era na outra religião que a gente estava indo. E aquilo caiu já no meu coração. Ali eu já falei, poxa, Deus realmente está falando comigo. E aí teve a outra ocasião que a gente tentou ir para a igreja, a gente morava na Penha, e a igreja é em São Mateus, né? Na Mateu Bay. E aí a gente já estava acostumado, aí, a gente já tinha ido algumas vezes. Mas nesse dia específico eu não consegui chegar na igreja. Né? Que a gente voltou para casa, e o pastor na época era nosso supervisor, né? E ele, e aí, filho, o que aconteceu? Eu falei, pastor, não consegui chegar. Cleiton, né, na época. Como assim? Você não consegui conseguiu chegar? O cara, na época, ele trabalhava com montagem de móveis. Andava o São Paulo inteiro montando móveis. Não conseguiu chegar na igreja. Se perdeu. Me perdi. Não Algo consegui espiritual aconteceu. Foi. Olha, se você acha que as coisas espirituais não acontecem, elas acontecem, são verdadeiras. E assim, eu já tinha ido, então eu já sabia o caminho. Já né? tinha ido já também. Tinha ido. E aí, nós não conseguimos chegar nesse dia, mas Deus foi mais forte e prevaleceu sobre a nossa vida. E aí, na comunidade de São Mateus, né, que a Neide nos levou, a gente começou a participar da célula na casa da Neide, e o pastor e a pastora nos acolheu como filhos mesmo. É tanto que a gente brinca que a gente ia para a igreja já com a malinha, né? Porque a gente ia para o GECEM e já ficava até domingo, dormindo na casa dos irmãos, Mas foi uma fase muito boa, pastor. E aí, nós participando do GECEM da casa da Neide, nós abrimos um GECEM em casa também. Né? E aí foi a época que o pastor Davis te desafiou para abrir igreja. E aí, com aquela galera ali, o senhor abriu a igreja aqui de José Bonifácio. E até hoje nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Deus é bom, né, Delião? Fala pra gente, quando foi que você realmente entendeu que essa vida velha que você vivia, os valores que você tinha, os pensamentos, as atitudes, não faziam mais sentido para você? Porque Jesus entrou na tua vida agora e quando foi que isso aconteceu? Conta pra gente, você consegue lembrar disso? Então, foi bem nesse período mesmo da crise, né, do relacionamento conjugal com a Kelly, na época. E na verdade, eu já estava bem cansado, bem fadigado mesmo da vida que eu estava levando, né? Porque era bebida, e aí arrumava confusão em casa, arrumava confusão na rua. Então, quem gosta de viver no meio de confusão, né, pastor? E aí chegou numa fase que eu falei, poxa, eu não consigo mais viver dessa forma, né? E aí, nesse instante em que houve essa oportunidade de conhecer a Cristo e que eu me senti mesmo sendo tocado por Ele através da palavra, eu decidi mudar a minha vida a partir dali. Né? E eu lembro que eu bebia muito mesmo, galera. Eu lembro de um almoço, eu e a Kelly. Era almoço, nem era janta. Era um almoço, a gente estava no Shopping Aricanduva almoçando, né? Nós já estávamos indo na igreja. E estava quente, e eu falei, eu vou tomar um chopp, pastor. Falei para ela, nós já estávamos indo na igreja, né? Mas já fazia um tempo que eu estava sem beber. Aí eu falei para ela, vou tomar um chopp que tá muito quente. Ela falou, beleza, pega. Aí eu pedi um chopp, ele veio trincando, pastor. Gelado. E eu me lembro que eu pedi aquele copão, e para mim ia ser um copo, ia ser muito pouco, né? Eu lembro que eu não consegui tomar essa cerveja, porque para mim já não, sabe, não tinha o mesmo gosto. Aí, a partir daquele momento ali, eu me alegrei muito com ela. Falei, poxa, Deus tem transformado mesmo a nossa vida. E aí foi um processo, né, pastor? E tem continuado esse processo até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Deleão, fala pra gente, assim, uma palavra que marcou você, um momento que marcou a sua história, nessa caminhada com Jesus. Quanto tempo você já está aqui com Jesus? E aqui em José Bonifácio? Contando São Mateus, José Bonifácio? Deve ter uns 12 anos, né, pastor? Eu não sou muito bom com data, não, mas deve ser uns 12 anos. O tempo que eu tenho de casado, eu tenho de convertido, eu tenho de José Bonifácio, São Mateus. Nasceu de novo, casou, converteu. Foi tudo assim, ó, tudo instantâneo. Mas eu tenho vários momentos importantes e que memoráveis na minha vida.
aqui em José Bonifácio, em São Mateus. E eu queria citar dois. Eu queria citar por exemplo, que nós vivemos lá em São Mateus. Foi um acampamento, né, que o pastor Davis fez na época. Se eu não me engano, foi o primeiro. E aí, todo mundo, homem separado de mulher e tal. E aí na época era eu, Paulo, o André e o Satoshi, né? Um beijo, André e Clécia, que estão aí dos beijo. Estados Unidos. Um beijão para vocês. Se eles ouvirem, eles vão lembrar dessa história. E aí, pastor, nós apaixonados, incendiados, não vamos dormir. E a gente começou a agitar na galera, vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma vigília, fazer uma vigília. No final das contas, só foi eu, o André, o Paulo e o Satoshi. E, tava uma garoa fina e tava frio, mas a gente permaneceu lá. E eu lembro que nós oramos, intercedemos, porque no outro dia ia ter batismo, né? E aí nós nos propomos ali a cobrir aquele lugar de oração e tal. E aconteceu várias coisas nesse mesmo dia que foram, assim, coisas tremendas. Mas uma das coisas que aconteceu, o Paulo, ele começou a sangrar, assim, mas ele não tinha machucado, não tinha nenhuma ferida, nada. E aí nós oramos, intercedemos e a gente sentiu, ao mesmo passo que a gente sentiu a presença do Senhor muito forte, a gente sentiu também o diabo ao redor daquele sítio querendo tragar mesmo as vidas, né? Isso nos impactou demais, nós chorávamos demais, tanto pelo temor de Deus, quanto o temor de perceber que o diabo está trabalhando a mim mesmo ali, sabe? Para destruir, né? E aí depois que nós terminamos nosso tempo de oração, nós oramos demais. E depois que nós terminamos esse tempo, a gente viu o Paulo sangrando, e aí a gente intercedeu por uma pessoa que a gente nem sabia quem era, todo mundo ali de mão dada, intercedendo, Deus cobre, livra da morte e tal. Beleza, passou, né? Foi um tempo muito especial. Depois de alguns dias, a gente soube que até mesmo o irmão do Paulo, que foram tentar matar ele, e aí ele acabou fugindo. E aí no nosso coração já veio que nós já estávamos intercedendo pela vida dele, e o Senhor livrou ele da morte, e foi uma alegria ainda maior, né? E um outro momento muito especial aqui em José Bonifácio foi quando minha irmã se batizou, né? Ela foi alcançada aqui por um G100, ela permaneceu através de um G100, e ela se batizou, ela foi cuidada aqui pelo pessoal aqui de José Bonifácio, e isso não tem preço, né, pastor? Uma vida assim nos céus, a festa quando um pecador se arrepende, né? Quanto mais o meu coração de irmão, é um tempo muito especial mesmo. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Me diz uma coisa, hoje você lidera um grupo de jovens, jovens casais, tem gente solteira lá também? Tem gente solteira lá também com vocês, né? E como tem sido para você liderar uma célula, Adelion? Você já lidera a célula, você está há 12 anos, mas você já lidera uns 10, né? Pastor, para mim, eu tenho sempre essa questão que foi falado com a Audrey, com o Anderson, de que não é porque você tem o nome de líder, é porque você sabe mais do que os outros. É simplesmente você é o facilitador, né, da célula. E sempre que eu vou para uma célula ou para um G100, eu sempre encaro que eu estou indo me encontrar com os meus amigos, né? E eu sempre vou leve dessa forma. Eu vou ir falar da palavra de Deus, a gente vai trocar ideia, a gente vai dar risada, a gente vai chorar junto, a gente vai se abençoar, né? Então, para mim tem sido essa experiência, eu tenho sido muito abençoado através da célula. E como eu me converti na Comunidade da Graça, eu vivo essa questão de célula mesmo. Lá atrás eu vivi muito na íntegra isso. Eu lembro até quando você era supervisor, que você me levava nas células, estava me discipulando já na época, e eu já presenciava tudo aquilo, né? Você facilitando, né, a célula, ajudando. E esteve na nossa célula muitas vezes, né, Neide? Eu lembro uma de um especial, posso falar? Essa é demais. Cuidado com o que você vai falar. Teve uma vez, irmãos, que a célula estava tudo preparada já estava tudo no jeito, o pessoal já tinha chegado, e aí toca o interfone. Na época você era supervisor ainda. Aí toca o interfone, né? Aí, oi, é o pastor, é o Cleito, estou aqui, posso subir? Ô, pastor, que isso? Aí todo mundo ficou, o supervisor chegou. O pessoal já se ajeita, né? Já, opa! E aí ele chegou, tudo bom, pessoal e tal.
Eu posso colocar um CDzinho pra gente orar? Pode colocar. Meu, foi a célula inteira só esse CD. Né, pastor? E o pastor começou a orar ali, o céu começou a descer e todo mundo no chão chorando e gritando, e o céu foi aberto naquele lugar. E foi uma célula muito especial mesmo. Experiência Né? maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. Meu Deus, fiquei arrepiado agora aqui. Queria dizer algo para você que está nos assistindo. Talvez você está vivendo um momento da sua vida que você olha para ele e fala assim: minha vida perdeu o sentido, minha vida perdeu a alegria, meu casamento está ruim, as coisas não estão bem. E quero dizer para você, há solução. Existe saída, existe uma saída para você, existe uma resposta para você. Existe um caminho para você. Existe uma direção para você e para sua família. É uma honra para mim poder dividir esse momento com vocês e com todos que estão aqui também. Eu queria, para encerrar esse momento e para orar pela sua vida, você que está aí do outro lado, queria convidar os meus amigos que estão aqui para vir aqui atrás. Pode vir de máscara, não tem problema nenhum. Pode vir de máscara, não tem problema. Vem aqui, vamos ficar aqui atrás, vamos encher aqui o... Cuidado com a... Isso, com a cadeia, com as coisas aí. Que bom que você nos acompanhou até agora. Eu queria pedir um favor para você, que você enviasse essa mensagem para alguns amigos, para que outras pessoas fossem alcançadas por esta mesma palavra, por esses testemunhos que foram contados aqui. Quero dizer para você que nós somos falhos, somos pessoas limitadas, somos pessoas incapazes em nós mesmos, mas dependemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que cada pessoa que chegue por essas portas seja abraçada, seja amada, seja cuidada, seja pastoreada, e Deus possa fazer o que fez e o que tem feito na vida desses irmãos, da mesma maneira com todos vocês que queiram participar, fazer parte dessa linda família, Comunidade da Graça, aqui em José Bonifácio. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada um que está assistindo esta palavra, Senhor. Este tempo de conversa, de testemunhos. Senhor amado, esta pessoa agora, Senhor, que está, Senhor, sentada na cama e chorando, lembrando, Senhor, dos momentos que ela esteve com o Senhor, e que um dia que agora ela está longe dos teus braços, que ela possa ser tocada agora pelo Senhor, que ela possa ser abraçada agora pelo Senhor, que ela receba a vida do Senhor aonde ela está. Senhor, esse casamento, Senhor, que está arruinado, esse casal que está pensando em se separar, Senhor, esse jovem, Senhor, que está olhando agora, Senhor, para a sua vida, está pensando em dar cabo da sua vida, eu declaro em nome de Jesus a vida do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Receba a saúde de Deus, receba a vida do Espírito aonde você está. Que o Senhor traga um novo significado ao teu coração, à tua vida e à tua história, em nome de Jesus. Quero reforçar aqui que existe uma saída, existe um lugar, existe uma chance. Ah, mas Deus não vai me perdoar, Deus não vai me aceitar. Você está completamente enganado. O Senhor está de braços abertos para receber você. O Senhor está de braços abertos para tocar em você, tirar todas as suas marcas negativas, curar você, transformar o seu coração, mudar completamente a sua história. Que Deus abençoe você. Amamos muito você. Tá certo? E eu queria agora que eles convidassem você para estar com a gente aqui. Convida essa turma que está nos assistindo aí, ó. Convida aí, rapidinho. Todos juntos. O que nós podemos falar para essa turma aí? Vem com a gente marcar a nossa geração. Por isso que é MAG, marcando a nossa geração. Vem com a gente marcar a nossa geração também. Um beijão para vocês, fique com Deus e até já.